Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 29 de outubro, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo o mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina como devemos interpretar as leis. E uma pergunta pode ser hoje também feita para todos nós. Para que serve as leis, ou na linguagem religiosa, na linguagem própria que nós somos acostumados, os mandamentos de Deus? Vocês perceberam aqui que Jesus questiona os fariseus, questiona os mestres da lei, sobre uma lei que existia, que era justamente aquela de respeitar o sábado, onde no sábado, portanto, não se poderia fazer nada, mas o que devemos realmente entender? Qual é o sentido do mandamento? Nesse caso, o mandamento tinha como significado e tem como significado aquele de poder consagrar um dia ao Senhor. E o que deveria se fazer nesse dia? Justamente dedicar esse dia para agradecer ao Senhor, para ir à celebração litúrgica, para poder, no caso, os judeus ir para o Shabat, para a sinagoga, e nós hoje, por exemplo, no domingo, irmos à missa e assim por diante. Então, qual é a função que existe das leis na vida de cada um de nós, dos mandamentos na vida de cada um de nós? O perigo é que muitas vezes nós podemos interpretar os mandamentos ou as leis de uma forma que não são de acordo com aquilo que é a verdadeira função dessas leis e mandamentos. Muitas vezes nós podemos até trocar os valores dessas leis e para uns é interpretada de uma forma, para outros é interpretada de outra forma. Por isso então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a poder refletir. Quem sabe hoje pegar os mandamentos, que nós temos os 10 mandamentos, e poder entender qual o significado de cada mandamento na nossa vida. A gente, sobre esses mandamentos lá na catequese, quando nós, por exemplo, aprendemos os 10 mandamentos, para que eles servem. Mas hoje, qual seria a função dos mandamentos para nós, para podermos viver a nossa vida cristã? Não só os mandamentos, como, por exemplo, também muitos consideram que as bem-aventuranças, que Jesus nos fala, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados quando vos injuriarem, perseguirem, dizendo que disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ou seja, os mandamentos e as bem-aventuranças são para nós a exposição de tudo aquilo que é a vontade de Deus, a partir do momento em que nós expressamos essa vontade de Deus na vida de cada um de nós. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.